E agora a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre renovação política, novos partidos, atividade parlamentar para este ano, toda uma agenda que mesmo durante o recesso vem gerando uma certa polêmica. Eu converso aqui com as deputadas federais por São Paulo, Adriana Ventura do Novo e também Renata Abreu do Podemos. Boa noite às duas. Boa noite, Denise. É o que eu falava, a gente está no recesso parlamentar, então em princípio não se tem nenhum tema mais relevante da política, só ficou muita coisa para a agenda. E eu queria começar aí pela Adriana, vamos pela ordem aqui, sabendo essa questão de prisão em segunda instância, que é uma das pautas que foram adiadas. E aí, como é que fica na volta? Como é que fica na volta? Que existe uma comissão especial formada, então, assim, ela foi retirada do grupo de trabalho do pacote anticrime, que eu fazia parte, né? Foi uma votação, assim, bem acirrada, foi 7-6, teve gente retirada na hora da votação, foi toda aquela polêmica, e depois falaram que ia ser via PEC. Então, foi montada uma comissão especial agora. O relator se comprometeu a apresentar um relatório, né, depois de 10 reuniões, e estamos no aguardo, porque a gente quer celeridade para isso não ir até o final do ano, não é? Se demorar desse jeito. Então, a nossa expectativa é que a gente retome isso em fevereiro, março, e até abril ele apresente o relatório dele. Agora, a Renata Abreu, que também é presidente do Podemos, vamos lembrar isso. E, Renata, você está confiante em relação a isso? Porque quando a gente fala em pautas polêmicas, tem uma certa polêmica, inclusive, em relação à própria posição do governo em relação a essas questões, não é? Qual a sua expectativa? Olha, inclusive a Adriana, a gente está sempre juntas lutando por esses anseios, que é um anseio da sociedade, né? O que o Supremo decidiu e a gente respeita, não é o que a sociedade espera. E, infelizmente, hoje a gente está vendo um monte de bandidos sair à rua, muito mais do que colarinho branco, mas assassinos, homicidas, enfim. Então, é necessário que o Legislativo tome uma providência. Infelizmente, às vezes, os projetos que eles têm uma iniciativa boa, como foi a questão do pacote anticrime, começam a ser desidratados, inclusive colocado coisas que pioram a questão penal, pioram a questão do combate à corrupção, mas o projeto inicialmente era bom. Então, a população fica confusa. Porque ela não sabe exatamente quem que mudou, em que ponto que desviou do caminho, né? Então, por exemplo, a gente faz altos embates lá, às vezes você se posiciona num ponto porque mudou, porque mudaram nessas comissões especiais. E o que está acontecendo? Estão se criando grupos de trabalho, porque a comissão especial, todos os partidos são obrigados a enviarem representantes. Então, justamente para evitar que alguns partidos que são favoráveis à prisão em segunda instância, como é o caso do Novo, do Podemos, que são favoráveis ao fim do foro, para que eles não tenham representatividade, cria-se grupos de trabalho específicos com parlamentares de partidos que querem mudar aquele projeto, para que a gente fique refém de um projeto que popularmente é bem visto, mas que foi totalmente transformado na sua essência. E tem aquele jogo de poder escondido, de tentativa de se proteger. Boa parte do Congresso tem investigações ou tem amigos que têm investigação. Existe. Então, é para evitar preventivamente algum problema futuro, né, no caso de prisão. E a gente até brinca que se a gente quer provar alguma coisa lá, a gente tem que provar para o futuro. Né? Não vale para a legislatura. Não é retroativo, não é para processo então tem que ser para o futuro, para os próximos, não é verdade? Porque reforma política lá. Imagina, tudo para 2030, não é isso? E continua investigações, né? Porque é uma coisa que chama a atenção, por mais que se fale que a Lava Jato está perdendo força, a gente vê que investigações contra a corrupção e corrupção envolvendo políticos, a gente tem tido quase que diariamente novidades em relação a isso, né? Então é uma lista enorme que até explica, claro que não justifica, essa má vontade que se teria na votação, né? Mas para isso o que a gente pede é que a população realmente vá às ruas, pressione, reclame seu deputado, para o seu senador, porque é a única maneira. E tem a questão do juiz de garantias também, não é? Que é um outro ponto que aí já estaria para ser aplicado, mas a gente vê dificuldades operacionais, não é? E juristas questionando muito, inclusive a capacidade do judiciário brasileiro fazer isso. Inclusive nós entramos com o Madinho, Podemos entrou com o Madinho, não sei como está o Novo, mas entramos com o Madinho para tentar justamente questionar essa situação que vai gerar, primeiro que não tem orçamento para isso, né? Você tem comarca muito pequena que só tem um juiz e outra, a celeridade do processo, que já é devagar. Então... E tem uma outra questão,
assim, que eu acho que a Renata colocou muito bem, além dessa questão orçamentária, foi a forma. Não estava em nenhum... Quando o grupo de trabalho foi formado, ele tinha que harmonizar 2 pacotes anticrime, do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Sérgio Moro. Era para harmonizar aquele grupo. E colocaram o juiz de garantia lá. De uma hora para outra, votaram, sem fazer audiência pública. Então, assim, eu fiquei muito incomodada, porque foi a forma. Não teve discussão, não teve uma discussão ampla, não chamaram as pessoas para a comissão. Foi votado sem discussão. Então, e eu ainda falei, vai para... Tem uma comissão de Código de Processo Penal que tem em andamento, vai para lá, discute lá, porque mexe com a estrutura, é o que você está falando. E agora tem grupo de trabalho, tem gente falando que dá para organizar, que é uma questão administrativa, mas assim, me incomoda muito a maneira e não temos orçamento para isso, nós temos outras prioridades também no momento. Então vamos ver o que se imaginava que poderia ter pelo menos o veto e não teve também. Pois é. Era o esperado. Foi um acordo ali que... Eu fiquei revoltada. Um joga de um lado, outro vai do outro. Eu fiquei revoltadíssima. Você também, né, Renata? Você não viu meu nervoso aquele dia? Então, mas acaba confundindo também, quando eu falava no início de renovação política, tem muita gente que não tem experiência e talvez não tenha se esforçado para entender. A gente vê até votos contraditórios. E isso acontece também, não é? Como é que vocês estão sentindo a formação do Congresso hoje? Quer começar, Renata? Na verdade, assim, você tem... O cenário do Congresso mudou completamente, né? O perfil dos parlamentares, você tem hoje muito mais parlamentares independentes, não é a maioria, infelizmente. Muitas vezes se junta novo, Podemos, o Cidadania, só que a gente não tem voto suficiente para obstruir a sessão, para pedir nominal. Então, você tem muitos parlamentares com um perfil de independência, que estão antenados com os novos anseios da sociedade, mas que estão dissipados em vários partidos, e isso, pelo regimento da Câmara, nos impede muitas vezes de conseguir barrar determinadas medidas. Nós temos, talvez, números para barrar, como já aconteceu, de reunirmos lá 33 assinaturas para pedir uma votação nominal, mas como esses parlamentares estão em partidos distintos, pelo regimento interno da Câmara, o presidente pode barrar. Então, fica sem força. Que foi o caso do abuso de autoridade. Que a gente tinha assinatura para pedir nominal e não foi aceito. Eu coletei 50 assinaturas. Foi. Aí não sendo nominal, fica mais difícil até passar. Né? Eu acho que é um desrespeito para a população. O voto simbólico, o parlamentar se esconde. Então, quem elege quer saber como o seu parlamentar votou. Então, ali fica, o Congresso aprovou, a Câmara aprovou. Até para cobrar depois isso. Muito, né? Eu acho isso, assim, muito difícil. E tem mais um ponto, que eu acho que a Renata, inclusive, porque ela é presidente de partido, ela vai entender bem o que eu estou falando. O que eu percebo, até porque eu coleto muitas assinaturas, eu sou coletadora, eu peço assinatura para todo mundo. Eu percebo que muitos parlamentares são reféns do seu partido, da orientação do seu partido, que eu acho que tem que ter um alinhamento entre a orientação, mas às vezes o líder define uma coisa, ainda que ele seja contra, ele não vota. Então, isso é um assunto que é delicado também para a gente falar. Mas tem algumas questões, como na reforma da Previdência, que a independência até ajudou a garantir a aprovação, né? De alguns políticos contra partido. Pois é. Mas aí sofreram os processos de retaliação. Mas eles estão com vários, tem vários lá, tem uns 12. Exatamente. Uma situação do PSB, do a reforma passou, não é? Mas eles enfrentaram e ajudaram na aprovação. Mas a questão é que são poucos que enfrentam. Muitos são reféns e se pergunta, por que você votou assim? A pessoa fala assim, porque senão eu não ganho dinheiro para fazer campanha. Eu já ouvi essa resposta de alguns. Agora, falando em dinheiro para fazer campanha, nós temos um racha do PSL, que era dos maiores partidos, né, base do presidente, e que está tentando formar um novo partido, vai buscar a aliança, e a gente deve ter uma movimentação grande de deputados, também de senadores, mas mais deputados para a formação da base. E aí, como é que fica a situação? E aí o Podemos tem envolvimento aí no caso do Marco Feliciano, que provavelmente vai para lá. Exatamente, foi expulso do partido e provavelmente vai. Não ficou fácil demais para ele, porque ele sendo expulso, ele pode migrar sem qualquer consequência, né? Porque tem essa amarra, o deputado não pode migrar. Na verdade, primeiro que assim, tem muita dúvida se a Aliança vai conseguir as assinaturas suficientes para ser um partido que vai postular até a eleição municipal. Eu acho muito difícil, né? É um processo moroso, enfim, é muito difícil isso acontecer. Mas eu acho que cada vez mais, principalmente nós do Podemos, estamos buscando trabalhar com um alinhamento de projetos e de uma afinidade de ideias, né? Então, de fato, o Marco, que pese eu gostar muito dele, ele tem um alinhamento mais com o Bolsonaro. Desde sempre, né? Na verdade, não. No início, na época da campanha ele já estava, né? Muito próximo. No meio para o final,
no meio para o final ele já tinha um alinhamento, né? Então, é uma situação complicada. A gente que é presidente de partido sofre pressão de tudo quanto é lado, né? Mas eu acho que é bom, porque cada um se alinha com o que se identifica. Deveria ser o correto, né? Inclusive, dessa mudança de partido, a proibição, é exatamente para evitar, não é, que haja aquele apoio, inclusive financeiro, para a troca de partido, que acontecia muito. E é um desafio o seguinte, o desafio dos partidos hoje é justamente, e eu acho que o sistema proporcional, vou entrar só num debate aqui, o sistema proporcional atrapalha esse processo. Porque a chapa proporcional, você soma todo mundo para dentro para fazer um coeficiente. Exatamente. Então você coloca um monte de gente, muitas vezes, que não tem a mesma linha de pensamento. Muitas vezes é que tem apelo popular, né? Para conseguir mais votos. Para conseguir mais votos. Então, eu acho que o sistema eleitoral precisa ser revisto, porque aí os partidos podem ter mais força para elegerem pessoas que tenham mais afinidade com o que eles representam. Agora, o que vocês estão esperando para as eleições municipais deste ano? Como é que vai ser a composição em termos nacionais, ou cada cidade vai ser um caso? Olha, para mim é um grande ponto de interrogação. Eu acho que a gente estava conversando sobre isso, a Renata estava falando de chapas e outras coisas mais. Para mim vai ser uma caixinha de surpresa, mas o que a gente espera, assim, é os partidos mais puros vão sobressair, né? Também acho. Será? Eu acredito nisso. O que você acha, Renata? Para a definição de candidaturas, de apoio, porque aí tem a forma como é feita a campanha, né? Tem uma questão de custo, e aí a gente entra na questão do fundo eleitoral, que é outra polêmica que estamos vendo nesse recesso, né? A questão municipal, ela tem muitas peculiaridades, né? Os municípios maiores têm uma característica diferente, muitas vezes, dos municípios menores. O interior do Nordeste é diferente do interior de São Paulo. Então, as questões regionais e municipais pesam muito. O partido, muitas vezes, em municípios muito pequenos, não tem tanto peso como tem numa capital em que as pessoas buscam não só a personificação, que infelizmente a política hoje está assim, mas que também querem saber aonde está esse político. Isso eu tenho sentido no Podemos, a procura pelo partido, o quanto aumentou, porque o candidato hoje, ele está mais preocupado aonde ele vai colocar a candidatura dele. Agora, o Novo é muito restritivo, né, nessa questão de migração, e a gente sabe de deputados, vereadores que querem mudar para o partido, mas aí, como tem esse carimbo da transferência, não são aceitos. Isso pode mudar? Olha, isso eu acho que já mudou, porque eu acho que ele começa de um jeito, como tudo que é novo, vai mudando, vai aprendendo. Né? Isso também nas nossas posturas lá dentro, a gente chega mais radical, tudo, depois a gente percebe como é que a coisa acontece. O próprio Marcel Van Hatten era deputado estadual pelo PP e veio para o Novo, porque o que se busca lá não é tanto uma questão de ter sido político ou ter sido de outro partido, é uma questão de alinhamento com o princípio, com o valor, porque não é todo mundo que aceita não usar fundo eleitoral, não usar dinheiro público. Lá tem os valores, por isso que se a pessoa não está alinhada, não sobrevive. Então, e não usa fundo eleitoral mesmo, não vai usar? Nada, não usa. Isso é compromisso nosso, é um dos pilares, não usar dinheiro público. Agora, o dinheiro público tem que ir para onde precisa. Mas tem uma falha na legislação quanto ao que vai acontecer com esse dinheiro que o partido não aceita. Sim, existe. Por quê? Porque nós temos milhões na conta que a gente está pedindo autorização para justamente devolver e direcionar. A gente não arrumou essa maneira ainda, mas o fato é que a gente não aceita usar. Então, estamos em busca dele. Então, e não há espaço no Congresso para mudar isso, essa legislação, para quem não quiser aceitar? A gente, quando tentou colocar uma emenda, a Renata pode falar isso melhor porque ela estava no Podemos, a gente queria só ter o direito de devolver o nosso, porque até os partidos falarem, eu sou a favor de financiamento público, eu concordo que vocês não usem, mas eu quero usar, está valendo. Então, a gente queria ter o direito de usar e não deixaram. A gente teve 140 votos favoráveis e o resto não deixaram. Aí, Renata, é difícil essa resistência. Você vê essa questão do fundo? Não, eu acho que é um direito de você não usar. Assim, eu tive na última legislatura e a luta maior da última legislatura foi a questão do financiamento privado, porque o financiamento privado é um mal para o Brasil. Esse é o nosso posicionamento no Podemos. Todos esses escândalos de corrupção, tudo tiveram a ver com financiamento de campanhas eleitorais, em que pese a gente achar que era um financiamento privado, no fundo era um financiamento público revestido por uma série de corrupções. O dinheiro dava volta. O dinheiro dava volta, então falar que o financiamento privado não tirava o dinheiro da saúde e da educação, a gente sabe que é uma mentira.
né? Os contratos eram superfaturados e esse dinheiro revertido nas campanhas eleitorais. Então, o que existia no Brasil já era um financiamento público, que elegia pessoas amarradas às corporações econômicas e que não podiam ter independência. Então, o brasileiro precisa decidir, nós queremos financiamento privado ou nós queremos financiamento público. Porque poucos têm, por exemplo, o Novo tem na presidência uma pessoa que tem um ramo empresarial, foi banqueiro, então tem uma condição diferenciada. Mas e o pequeno? Então, nós achamos que o financiamento público é bom, desde que a população participe desta decisão. Perfeito, e nós vamos fechando por aqui o nosso debate. Contou com a Adriana Ventura, que é deputada federal por São Paulo, pelo Partido Novo. Muito obrigada. Prazer estar aqui, Denise. E a Renata Abreu, que também é deputada federal pelo Estado de São Paulo, que é do Podemos, presidente do Podemos. Muito obrigada às duas. Muito obrigada. E boa sorte no retorno aos trabalhos aí, que se consiga avançar, principalmente com essas pautas aí que a população vem reivindicando. Obrigada. Nós também esperamos. Vamos estar lá lutando, viu? Mesmo gravidona. Ela está grávida, para quem não está vendo aqui com a bancada, ela está super grávida, mas é isso. Vamos estar lá lutando. Laerte, Luciano.